Olá, começamos mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas, Cláudia Petuba. Com ela, vamos tratar de assuntos, de ações desenvolvidas pela Secretaria ao longo deste ano e também do ano que passou, fazendo balanço dessas atividades. Mas, inicialmente, vamos falar sobre a boa nova, que é o Estado de Alagoas receber, por meio do Centro Esportivo Alagoano, que está na Série A do Brasileirão, vai receber os jogos com os times de todo o país, digamos assim. E uma preocupação que era corrente das pessoas e que também chegou ao Legislativo, quando o deputado Davi Maia, esta semana, na tribuna, questionou se as adequações que foram determinadas pela CBF estariam dentro do cronograma até a realização, o início dos jogos aqui em Maceió, lá no Estádio Rei Pelé. E aí, secretária, eu já começo a entrevista com esse questionamento, como estão os trabalhos, o cronograma de realização para que no dia 1º, quando nós teremos a abertura aqui do Brasileirão, com os jogos aqui na capital, tenhamos o Estádio Rei Pelé adequado em todos os itens, E obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande poder estar aqui conversando com os profissionais da TV Assembleia, dialogando um pouco com os telespectadores deste meio de comunicação tão importante. E eu queria falar para toda a sociedade alagoana, principalmente para aqueles que são apaixonados pelo esporte como um todo, especialmente o futebol, que desde o ano 2018, quando nós já começávamos a mapear a possibilidade do CSA ser classificado, progredir de classe, no caso, sair da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é a elite do futebol brasileiro, nós já começamos a mapear, nós nos antecipamos às necessidades que precisariam ser atendidas para que o Estádio Rei Pelé pudesse estar apto para receber os jogos oficiais da CBF pela Série A. Nós, inclusive, atendendo à orientação do governador Renan Filho, que via decreto criou um grupo de trabalho para que, junto com o representante dos clubes de futebol, com a Federação Alagoana e outros órgãos do Estado, como é o caso da Secretaria de Infraestrutura e o Gabinete Civil, nós instituímos um grupo de trabalho para que todos pudessem estar dando a sua parcela de contribuição para que nós possamos atuar as devidas melhorias. O principal é que o governador Renan Filho, ele não vai apenas atender às exigências da CBF. Uma série de outras mudanças a mais, a partir da compreensão do governo do Estado de poder proporcionar um Estádio Rei Pelé mais seguro, mais confortável e mais moderno para a população, foram pensadas uma série de ações. Nós mapeamos dentro desse grupo de trabalho um relatório com uma série de melhorias baseados, dividido em etapas. A primeira etapa nós vamos estar concluindo agora, no início de maio, que são as exigências da CBF. Quais são essas exigências? Importante destacar que dentro dessas exigências, o nosso Estádio Rei Pelé, no macro da sua estrutura, atende à elite do futebol. Nós precisamos apenas adequar algumas situações que eu vou pontuar e disponibilizar alguns espaços que não existiam. Por exemplo, começando pelo banco de reserva. Nós já temos os bancos de reserva, mas nós não tínhamos o apoio que a turma chama em casa-mata. Não é para os clubes. A gente já tinha, mas faltava uma cadeira só para os clubes e ter uma casa-mata, ou seja, uma estrutura de banco de reserva a mais para a equipe antidoping poder se posicionar no campo. Nós poderíamos apenas ter incluído a casa-mata que estava pendente, que era da equipe antidoping, e aprimorar da arbitragem, mas nós decidimos reformular e construir novos bancos de reserva na sua integralidade. Logo, nós vamos estar já as obras já estão sendo concluídas nesta semana para termos novos bancos de reservas para os clubes, para a equipe antidoping e também para a arbitragem, bem como instalar novos espaços. É o caso do vestiário da arbitragem. Nós já possuíamos um vestiário da arbitragem, mas era apenas para um sexo poder estar utilizando. Nós não tínhamos dois vestiários para atender, para atender a demanda feminina e masculino, dada a crescente positiva
participação das mulheres na arbitragem. Nós já também estamos concluindo nesta semana a construção de um novo vestiário para arbitragem, tanto feminino quanto masculino, como também uma sala para a arbitragem em vídeo, que vai ser uma novidade no campeonato esse ano. Sistema que de é árbitro em vídeo. Exatamente, o VAR. famoso e já polêmico VAR, bem como também uma sala para estar atuando a equipe antidoping. No caso, são espaços novos que nós estamos construindo e precisamos entregá-los devidamente equipados e mobiliados. Placar eletrônico. O placar eletrônico, hoje, nós temos uma locação provisória, enquanto nós não recebemos a entrega do placar definitivo. Da forma como está hoje, a CBF já se dá por satisfeita com o placar que está sendo utilizado de maneira provisória. Mas nós já assinamos o contrato, é importante dizer que nós iniciamos o procedimento licitatório para aquisição de um novo placar no início de 2018, ou seja, passamos por aproximadamente um ano em fase licitatória, assinamos o contrato agora, no dia 1º de abril, e a empresa tem até 90 dias para estar entregando o placar. Importante destacar que esses equipamentos que compõem o placar para que ele possa vir a ser montado, eles têm uma origem do exterior, que faz com que leve-se esse tempo maior para que o placar possa estar sendo instalado. Nós estamos estimando que o novo placar eletrônico mais moderno vai estar operando no estádio Rei Pelé agora em junho. A senhora falou que algumas exigências mais emergenciais são aquelas que foram colocadas pela CBF, mas há outras indicações de soluções para o estádio Rei Pelé que vem da FAF, não é? Que vem dos clubes, enfim, é uma segunda etapa que não vai alterar em nada a realização dos jogos aqui da Série A, não é isso? Isso. Só para complementar, uma exigência que eu acabei não citando e foi bastante questionada no último período, era sobre a necessidade de adequações no sistema de iluminação. De fato, nós precisamos estar fazendo algumas adequações no sistema de iluminação para atender. Importante colocar que até esse ano não havia a exigência de parâmetros mínimos de iluminação. Coincidiu justamente neste ano, quando nós estreamos na Série A, né, o estádio na atual gestão, para que passasse a CBF a exigir parâmetros mínimos. Nós vamos entrar a partir deste ano numa transição para que os estádios brasileiros se adequem. Neste ano vamos precisar atender 800 lux e vamos ter uma progressão anual até chegar a 2.500. Nós já fizemos o procedimento todo regular e temos a garantia de que vamos estar com o sistema de iluminação atendendo também essas exigências. Mas além dessas obrigatoriedades, nós pensamos uma série de outras demandas, várias delas inclusive que nós já estávamos com projetos concluídos há alguns anos, como é o caso de oferecer uma condição de conforto, de higiene e segurança maior. Por exemplo, fazer uma reforma nos 32 banheiros que são disponibilizados de uso do torcedor. Nós temos ainda a presença, que levanta alguns questionamentos, de alguns vasos turcos, que teve um dado momento que se questionou a segurança de ter os vasos mais comuns, né, mais populares nos estádios, tendo em vista que em uma dada briga de torcida em outro estado, acabou que um vaso foi desprendido e acabou sendo arremessado, que gerou o óbito de um torcedor no conflito entre torcidas organizadas. Logo, a louça sanitária de alguns banheiros é o que a turma denomina de vaso turco, mas nós vamos estar fazendo uma reforma em todos os 32 banheiros, bem como tratar de uma reforma geral. Eu costumo falar que a gente vai estar reformando desde a calçada até a última lâmpada, até o último refletor do sistema de iluminação. Nós vamos fazer uma pintura geral, começar com a reforma desde as calçadas, porque nós temos no cotidiano, durante a semana, muitos carros acabam sendo estacionados de maneira irregular em cima da calçada, da parte da Avenida Siqueira Campos. Que podem ser multados. Exatamente. Né? O que ocasiona que nos dias de jogos, principalmente no período de chuva, faz com que existam vários declives dentro da calçada, o que acaba deixando margem para algum tipo de acidente, para o torcedor tropeçar ou para ter um acúmulo maior de água, gerando poças de água
né? E aí a ideia é fazer uma reforma desde a calçada, reformar todo o muro. A ideia é implementar painéis artísticos, da mesma forma como nós temos no viaduto, seja do Francês, seja do aeroporto. Nós inauguramos em 2017 um espaço bebedouro chamado de CEL, que é o Centro Estadual de Esporte e Lazer. E nós convidamos artistas plásticos e o nosso muro lá do CEL, que fica no bairro do Bebedouro, ele é todo um painel artístico que dialoga com a cultura e com a natureza daquele bairro. A ideia é fazer na parte externa do Muro do Rei Pelé painéis artísticos para potencializar o Rei Pelé, não apenas como estádio de futebol, mas também como ponto turístico. Reformar as bilheterias, organizar alguns espaços dentro para ter uma urbanização para espaços de convivência. A ideia é que nos finais de semana, independente de termos a realização de jogos ou não, o Rei Pelé abrir suas portas para que as famílias possam desfrutar de um espaço de lazer gratuito, com playground, equipamentos que são conhecidos como academia popular, academia ao ar livre, equipamentos de exercício, área verde, arborizada, com brinquedos, local de venda de artesanato, para que a sociedade possa desfrutar cada vez mais daquele espaço. Bem como fazer reforma na cabine de imprensa, disponibilizar novos camarotes, que é uma demanda que os clubes têm principalmente para receber os dirigentes dos clubes visitantes, bem como ter um espaço para que o clube mandante possa melhor estar recebendo e posicionando os seus dirigentes, disponibilizar espaço para que os clubes possam comercializar seus produtos, uma série de coisas. Pois é, já há recursos assegurados para essas benfeitorias, secretária? Sim, Qual é o montante desses recursos? Nós, hoje, o orçamento está na monta de 12 milhões de reais para o investimento, tanto desses itens que são espaços a mais que vão estar sendo criados, como também a reforma de espaços já existentes e a adequação a algumas questões de segurança. Por exemplo, nós estamos viabilizando, através da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Maurício Quintela, um laudo de estabilidade estrutural. Vai ser um estudo feito pela primeira vez no Rei Pelé, que é trazer, além de profissionais, equipamentos para averiguar, a partir de equipamentos semelhantes a ultrassom, raio-x, estudar toda a estrutura do Rei Pelé a fundo, para que nós possamos detectar algum ponto que precise ter um trabalho preventivo para que nós possamos nos antecipar a qualquer problema estrutural. Nessa questão da segurança, que é crucial em qualquer estádio de futebol, e o Rei Pelé não fica à margem disso, né? Há uma sala de vídeo monitoramento no estádio Rei Pelé e a segurança ela é compartilhada com policiais militares, né, nos dias de jogos. Essa sala, ela estaria, digamos assim, necessitando de uma ampliação ou não? Essa sala de vídeo monitoramento, ela já passa por uma ampliação sucessiva. Quando nós assumimos a gestão em 2015, o vídeo monitoramento é uma exigência do Estatuto Torcedor, que, diga-se de passagem, deve ser feito dentro e num raio fora até, inclusive, do estádio Rei Pelé. Quando nós assumimos a gestão, não existiam nem 5 câmeras que faziam a captação de imagens de muita baixa qualidade e não atendiam a demanda. Hoje operam quase 70 câmeras. Nós passamos por uma ampliação gradativamente a partir da necessidade que a Polícia Militar, que faz a operação e a logística da segurança, detecta que existe um ponto que necessite de um melhor cuidado e da instalação de alguma câmera, a gente vai fazendo ampliação a partir da demanda do órgão que necessita desse tipo de equipamento. Importante destacar que há o policiamento e a segurança feito através da Polícia Militar, que é um registro e um agradecimento que não só a Secretaria, mas a Federação também faz para a Secretaria de Estado da Segurança Pública, né? Hoje o secretário Lima Júnior, que não é uma obrigatoriedade o poder público fazer a segurança da forma pública. Via de regra, inclusive, a segurança deveria ser privada, mas uma das formas do governo do estado poder contribuir com o futebol alagoano é disponibilizando o aparato de segurança pública para a segurança dos torcedores. Pois bem, ainda só para a gente fechar esse bloco, para as mudanças, as adequações para a Série A do Campeonato Brasileiro, qual é o montante de recursos? Nós hoje estamos estimando um montante de 12 milhões de reais. No entanto, alguns valores
No entanto, alguns valores podem passar por alteração. Por exemplo, o placar eletrônico. Quando nós fizemos a estimativa inicial do placar eletrônico, ele estava orçado em R$1 milhão. Mas na disputa entre as empresas para vencerem a licitação, o placar ele foi adquirido pelo valor de R$609 mil. Da mesma forma que, em algumas obras, na medida que ela vai sendo executada, vão sendo detectados outros itens. Por exemplo, durante a reforma do vestiário da arbitragem, detectou que precisava fazer uma reforma no fosso do estádio Rei Pelé que não estava previsto. Logo, o item a mais acabou sendo implementado. Então, temos esse valor hoje que pode passar por essa alteração, vindo a ter acréscimos ou descontos. Pois é, que sejam mais descontos, né? Por favor. Secretária, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, desenvolve mais de 10 programas e projetos sociais que levam o esporte para milhares de brasileiros por todo o país. Segundo Tempo promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Brincando com o esporte, transforma férias em diversão e aprendizado. Delas, traz empoderamento e força para as mulheres. Esporte para todos. Participe dos programas. Acesse o site, saiba mais. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas. Fala, MVBio. Você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. É um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, longe dos problemas. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. A criança, mesmo que ela chegue um pouco tímida, no final da aula ela está pedindo para voltar. Isaías, você tem irmão especial. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Dá esperança, né? Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas, Cláudia Petuba. Nosso assunto ainda, ações, né, no estádio Rei Pelé, por enquanto, e a informação de que está se também criando um complexo no interior do estado. Como seria esse complexo e para que atendimento específico? Isso. O complexo dentro do estádio Rei Pelé para inserir novos equipamentos públicos esportivos era um desejo antigo nosso. Nós estávamos batalhando desde 2016 e em fevereiro deste ano o governador assinou a ordem de serviço para a construção de novos equipamentos. No caso, uma quadra poliesportiva coberta, uma piscina semiolímpica, um campo de futebol em grama sintética de futebol set society e um dojo, que é uma área coberta com tatames para a prática de diversos tipos de lutas. É uma área que estava ociosa, de aproximadamente 4 mil metros quadrados, em que nós conseguimos, com habilidade e atuação destacada, inclusive, da Secretaria da Infraestrutura, o superintendente Teógenes Café, que nós conseguimos remanejar um recurso que veio para Alagoas na época ainda da Copa do Mundo, quando Alagoas iria ser centro de treinamento e seleção. Esse recurso iria voltar porque ele não foi utilizado na época para adequar o estádio para ser centro de treinamento e seleção, e nós conseguimos remanejar para a construção desses equipamentos. Logo, foi uma conquista muito importante, porque são novos equipamentos que vão atender os atletas e as comunidades. Nós já estamos dialogando com as entidades esportivas, porque todos esses equipamentos serão utilizados para os atletas alagoanos treinarem, mas também para o oferecimento de aulas gratuitas de diversas modalidades para a comunidade. Já que a senhora falou em atleta, né, o que dizer desse programa na base do esporte? Que balanço pode se fazer desse programa? É que ele tem uma capilaridade imensa, social também. O Na Base do Esporte é um programa que nós temos um carinho especial lá na Secretaria, porque quando nós criamos este programa em 2015, era para suprir uma lacuna, que era o fato de Alagoas não ter tido ainda um programa social genuinamente seu para poder levar esporte de maneira gratuita para as comunidades mais vulneráveis. Consiste em quê, basicamente? O Na Base do Esporte é um programa que hoje existem 20 núcleos espalhados pelas comunidades mais vulneráveis da nossa capital.
Esse programa ele oferece aulas de diversas modalidades de maneira gratuita para a comunidade. É um programa que não tem restrição de faixa etária, ele atende desde crianças e jovens até idosos. Nós temos o objetivo, principalmente, de fazer o trabalho de prevenção à violência e à criminalidade e de prevenir a incidência de doenças ligadas ao sedentarismo. Nós vamos completar 4 anos o programa neste ano. Hoje atendemos uma marca de 3.000 beneficiários que são atendidos por aulas regulares, ou seja, todas as semanas são ofertadas em cada núcleo 20 horas aulas de diversas modalidades. O governo investe R$960 mil, quase R$1 milhão, com professores e com material esportivo e fardamento. E o espaço? Qual é o espaço utilizado? A escola, uma quadra de esporte? Como isso é feito? Uma das missões também do programa é ajudar no processo de pacificação de territórios violentos. A meta é fazer com que nós possamos usar espaços públicos, principalmente praças, que já estão disponibilizadas para desconstruir, inclusive, a ideia de que para praticar atividade física é necessário ter um equipamento A, B ou X. O principal na nossa concepção e de vários doutrinadores é de que o principal é ter um professor com qualidade e com equipamento, que possa, com criatividade, usufruir daquele espaço físico. Isso exige uma parceria com a prefeitura da cidade, na verdade, né? E como isso se dá? É de uma forma pluripartidária, digamos assim? A parceria principal que nós temos são com entidades esportivas. Nós, através de uma chamada pública, ou seja, uma seleção de maneira democrática e transparente, selecionamos os parceiros da secretaria para ajudarem na implementação. São desde associações de moradores até federações esportivas que ajudam na execução desses programas nas comunidades. E o local? E nós temos nas principais praças de dados bairros. Alguns deles são principalmente onde já existem e já existiam um trabalho preventivo através da Polícia Militar nas bases comunitárias, ou seja, espaços em que o governo do estado já estava. Já utilizava. E o governador Renan Filho colocou que, para que o trabalho de combate e prevenção à violência pudesse ser eficiente, não bastaria apenas ter o aparato da segurança pública, era necessário também que a atuação social pudesse dar a sua parcela de contribuição. Estamos em várias grotas, em grotas que foram beneficiadas pelo programa Vida Nova nas Grotas, que é uma das principais ações da gestão do nosso governador Renan Filho, que é levar mais dignidade para as grotas. Então, esses espaços que já passaram por algum tipo de intervenção ou já têm algum tipo de atuação do governo do estado são as principais áreas de atuação desse nosso projeto, ao ar livre. E os resultados são os melhores, Gorete, porque nós já temos vários casos de idosas que faziam uso de medicação diária para controlar a pressão ou colesterol e não fazem mais uso desses medicamentos. Nós tínhamos casos de criança que tinham um comportamento que fazia elas terem expulsões sucessivas de colégios e hoje já conseguem não só ter uma vida escolar regular, como passaram a ter bom desempenho escolar, testemunhos de avós que falavam que as crianças não tinham noções de respeito ou de hierarquia dentro da família e hoje já conseguiram mudar seu comportamento dentro das famílias. Porque o esporte exige essa disciplina e essa orientação hierárquica, né? Isso. O esporte é um dos principais hoje instrumentos não só de inclusão social, como também de formação cidadã. Ele contribui para que as crianças e os jovens possam ser educados e melhor integrados na sociedade. A senhora participou recentemente da Conferência das Grotas, né, aqui de Maceió, organizada pelo Movimento de Humanização justamente das grotas. Qual é a demanda mais comum que é colocada em discussão em encontros como esse? No que toca ao esporte, é o oferecimento de ações que nós já fazemos. Além da base do esporte, nós vamos entrar na 3ª edição deste ano 2019, que é o Taça nas Grotas. É uma competição voltada para os jovens que residem nessas regiões. Nós já tivemos, inclusive, jovens que foram contratados por times de Alagoas e de fora, como é o caso de um time no Rio Grande do Norte, que contratou para que pudesse atuar na perspectiva profissional um jovem que foi revelado nessa competição. O ano passado, nós atendemos 24 grotas, foram mais de 400 jovens sendo beneficiados. Em quais recebendo modalidades? Do futebol. A Taça das Grotas é uma competição de futebol. Especificamente Exatamente, de futebol. especificamente futebol. O
base do esporte trabalha com diversas modalidades, xadrez, lutas, modalidades coletivas e individuais no geral. O Taça nas Grotas é uma competição de futebol, que é a grande paixão dessa garotada, e nós vamos estar ampliando neste ano. É uma competição em que a gente oferece toda a condição. Atinge hoje quantos jovens e adultos? Na edição, em 2018, nós atingimos 420 jovens, além das equipes, da comissão técnica de cada uma dessas equipes. Neste ano, nós estamos hoje em fase de estudo, mas a ideia é passar por ampliações sucessivas. Nós temos metas para atingir neste ano, como também nos outros anos do governo. Por exemplo, hoje estamos atendendo no programa Na Base do Esporte 3.000 beneficiários, mas o nosso governador Renan Filho já estabeleceu uma meta, vamos chegar até 10.000 pessoas de regiões vulneráveis sendo atendidas. A ideia é que nós possamos fazer uma competição que possa atender todas as grotas da nossa capital, e nós vamos fazer isso sucessivamente no decorrer desse segundo mandato. Pois bem, a questão relacionada esporte e manter as crianças, adolescentes e adultos fora do risco das drogas. Essa comprovação está sendo colocada em prática? Se observa isso? Sim, nós inclusive fizemos um reforço dentro desse programa Na Base do Esporte para ter a atuação de assistentes sociais. Equipes multidisciplinares estão atuando? Neste ano nós demos um salto no programa para que o programa não atuasse apenas na área esportiva. Nós estamos expandindo para que o programa possa também fazer um acompanhamento do ponto de vista técnico, desenvolvimento técnico, porque a meta não é revelar atletas, mas naturalmente os atletas e os talentos estão sendo revelados. Sábado, inclusive, eu vou estar participando do Campeonato Alagoano de Judô, onde uma atleta revelada no Jacintinho, no programa Na Base do Esporte, vai estar competindo com chances de medalhas. Mas além do acompanhamento técnico, que é detectar e poder estar dando uma melhor atenção para os talentos revelados no programa, a ideia também é ver quais são os beneficiários e as suas respectivas famílias que precisam de uma atenção a mais do Estado. Procurar fazer essa atenção através do trabalho da própria Selage, que nossa atuação é na área do esporte, lazer e também da juventude, bem como promover a integração com outros programas que já são ofertados por outras secretarias do governo do Estado. Bem, em relação aos espaços disponíveis para a realização desses programas, o Estado tem a estrutura própria ou busca parceria com a Prefeitura nesse sentido? Nós hoje, infelizmente, a Secretaria Municipal do Esporte está passando por um processo de desativação, ela vai ser incorporada dentro de uma outra secretaria, que é um momento muito triste que o esporte brasileiro como um todo vive. Nós tivemos a nível de governo federal, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, extinguiu o Ministério do Esporte, fazendo com que houvesse um retrocesso na política pública esportiva nacional. Nós deixamos de ter o Ministério do Esporte, estamos deixando de ter a Secretaria Municipal, mas no governo do Estado, o governador Renan Filho renovou um compromisso de continuar com o órgão que atua com ações esportivas, compreendendo o papel determinante social que o esporte procura contribuir. Mesmo nesse processo de desativação, nós nutrimos uma excelente relação com a atual gestão, que é o secretário Daniel Melo, bem como com o anterior, que é o Antônio Moura, que hoje está atuando em outra área. Nós sempre conseguimos manter as divergências políticas para fora do campo de atuação institucional, porque a sociedade necessita que, para resolver os problemas da nossa população, não sejam olhadas diferenças partidárias, mas o objetivo comum de oferecer o melhor para a sociedade. Ou seja, o palanque político tem que estar à margem da ação de gestão pública, não é? Então, podemos dizer que há um grau de maturidade em Alagoas para essas questões que demandam a união de Estado e município. Exatamente. No que toca à área do esporte, eu posso colocar que desde o início da nossa gestão em 2015, a relação sempre foi excelente, de cooperação e muita parceria, inclusive para que nós possamos juntos gerar um avanço maior para o esporte como um todo. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora.
Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente para este último bloco, que recebe hoje a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, Cláudia Petuba, secretária de Estado, que vem nos falando sobre as ações da Secretaria no atendimento a essas demandas, a essas políticas públicas. Secretária, do que nós falamos no primeiro e no segundo bloco do programa, o que dizer da interiorização dessas ações? Elas estão concentradas, claro, na capital, mas para uma política pública ser reconhecida, ela tem que chegar aonde o difícil acesso está colocado, né? Nas regiões mais longínquas do Estado. E as dificuldades para implementar esses projetos nesses municípios mais distantes. Qual é a alternativa colocada para a sua gestão nessa questão? Nós citamos e falamos nos blocos anteriores algumas ações que têm atuação mais destacada na capital, mas nós temos outras ações que têm um nível de interiorização maior. Uma ação, inclusive, que nós fizemos é fazer o lançamento de editais para selecionar projetos. Uma coisa muito bacana, porque muitas vezes a turma falava, mas eu tenho que conhecer, ser amigo, ser ligado politicamente ao gestor para ter, exatamente, ter algum tipo de relação para conseguir algum benefício. E nós tomamos uma decisão inédita, que era o quê? Lançar um edital para selecionar de maneira democrática, transparente, ofertando iguais condições para quem tivesse um trabalho sério e regular, porque quando o governo do estado vai atuar com a entidade, ela precisa atender às exigências legais. E é aí onde está o principal problema, porque muitas vezes a atuação em projetos sociais se dá de maneira voluntária, no nível ainda amador, no que toca à formalização. Por outro lado, secretária, perdão interrompê-la, nesses municípios mais longínquos também há pouca, uma condição competitiva com as organizações já atuantes na capital. Como há uma preocupação até de dar formação nesses municípios, de viabilizar isso, para que a participação, já que é por meio de edital, as condições são iguais para todos, independente da condição ou não do município A ou B. Há uma preocupação nesse sentido para dar, de uma forma linear, a condição para todos efetivamente? Sim, e para chegar nesse ponto eu vou só terminar o anterior, porque justamente ele faz o link que quando nós lançamos o primeiro edital para ofertar iguais condições para qualquer projeto social de Alagoas participar, nós lançamos o edital com 20 vagas, para que 20 projetos pudessem receber o apoio de R$2.000 por mês, fazendo um valor de R$24.000 no ano, para projetos de qualquer região. E apenas 14 vagas foram preenchidas, 6 vagas sobraram. Dessas 14 vagas que foram preenchidas, 7 projetos eram da capital e 7 projetos do interior. Municípios como Campo Alegre, Coruripe, Delmiro Gouveia e Viçosa passaram a ter projetos apoiados pelo governo do estado. Um outro segundo edital foi lançado com 30 vagas e as mesmas 14 vagas foram preenchidas, sobrando 16. Buscou-se saber as razões? Nós percebemos que precisávamos contribuir com o aprimoramento técnico dessas entidades. Nós lançamos uma ação chamada Fórum de Gestores de Esporte. Nós realizamos edições, tanto em Maceió quanto em Arapiraca e em Delmiro Gouveia. Convidamos os gestores municipais, entidades que nós sabíamos que atuavam nessa área. Levamos representantes do SEBRAE e agradeço mais uma vez a parceria do SEBRAE para falar sobre empreendedorismo. Levamos representantes do Conselho de Contabilidade para falar como lidar com o dinheiro público, como manter sua entidade em dia, com as certidões, o CNPJ.
nós realizamos no auditório do Estádio Rei Pelé uma série de oficinas com a nossa equipe técnica para ensinar para os interessados como formalizar um projeto, participar de um edital a nível estadual ou federal. Trouxemos representante do Ministério do Esporte para conferir uma palestra, realizada até no SESMAC. Agradeço também a parceria do SESMAC, nesta e em outras ocasiões, em que vieram estar ministrando tecnicamente qual era o passo a passo e o caminho a ser trilhado para ter acesso a esses recursos. Nós realizamos uma série de iniciativas, tanto na capital quanto no interior, no ambiente acadêmico e no ambiente comunitário também, para que as entidades interessadas, tudo isso divulgando em veículos de comunicação, nas nossas redes sociais, que é um espaço importante para que os interessados possam estar acessando, seja no Instagram, no Facebook ou no site. Todas essas oportunidades nós divulgamos com antecedência, o período de inscrição, quais são os benefícios, disponibilizamos nossa equipe na secretaria para prestar toda a assessoria técnica, seja por telefone, por e-mail ou pessoalmente, para que a burocracia não seja um empecilho para que os projetos possam ser apoiados. Mas é fato que a grande parte dos municípios ainda não atenderam a esse chamamento. Há uma preocupação da Secretaria de chegar a esses municípios, porque a situação de vulnerabilidade da capital é incomparável à dos municípios, se a gente for fazer uma comparação, não é verdade? Então, já que o município não tem a condição de vir, o Estado vai até o município? Sim, e nós procuramos, inclusive, a AMA, à época do início da nossa relação com a AMA, o presidente era o Marcelo Beltrão, que hoje é deputado estadual. Exatamente, que hoje é deputado estadual, nos recebeu e disponibilizou sua equipe para contribuir no diálogo com os municípios. Mas não são todos os gestores municipais que possuem a preocupação com o esporte. Por quê? Não é obrigatório pela legislação brasileira se investir em esporte. Isso é um equívoco, não é, secretária? É um equívoco, mas mostra também o destaque que tem a decisão política de vários gestores em decidir apoiar. O nosso governador Renan Filho, ele é bastante referendado e tem o seu trabalho no esporte reconhecido, porque a comunidade esportiva sabe justamente que não existe uma obrigatoriedade, mas sim uma decisão política, o convencimento de ter claro o papel estratégico que o esporte joga. Ou seja, valoriza-se mais pela iniciativa. E hoje, dos 102 municípios, eu estou entrando no 5º ano de gestão na secretaria e nós não recebemos nem metade dos municípios que fizeram algum tipo de gesto ou nos procuraram ou responderam a um chamado nosso em interesse de participar de algum tipo de atuação da secretaria. Eu dei como exemplo esse fórum de gestores, falei desse edital, mas nós fizemos outras ações. Nós fizemos o Lazer nas Cidades, que era uma série de competições e de atividades físicas nos municípios. Nós temos os Jogos Paralímpicos, que foi a primeira competição alagoana para integrar atletas com deficiência física. Procuramos envolver os municípios nessa participação. Criamos os Jogos Abertos, que são bem tradicionais no sudeste do país, mas não existia em Alagoas uma competição para fazer com que os atletas que já haviam saído da idade escolar dos municípios pudessem estar competindo, bem como o Participaê, que é uma ação que procura estar levando ações de cidadania para os jovens, com serviços como emissão de documentação, como RG, carteira de trabalho. Nós procuramos sempre estar integrando e trabalhando conjuntamente com vários órgãos. Citei agora o Instituto de Identificação, liderado pelo Rony, bem como a Secretaria de Trabalho do Arthur Albuquerque. Nós procuramos justamente compreendendo que o esporte precisa ter uma capilaridade. Nós estamos trabalhando para chegar nela e já existem alguns órgãos que têm uma atuação mais enraizada nos municípios, procurando unir esses esforços para que o esporte possa se sobressair. Eu sempre falo com a turma que nós precisamos compreender que fazer esporte não é apenas discutir a regra de cada modalidade. O principal inserção social. A inserção social, mas fazer com que o esporte possa ser compreendido como uma área que precisa de gestão esportiva. Precisa ser tratada, exatamente, de um aprimoramento técnico, de um cuidado. Nós temos hoje ainda uma série de modalidades que são tratados como por hobby por alguns gestores. Por exemplo? Nós temos
algumas modalidades que não tem ainda uma entidade regular, porque nós temos uma estrutura definida, inclusive, pela Constituição, que o esporte ele é essencialmente privado. O papel do poder público é incentivar e desenvolver o esporte, mas não é o poder público que regulamenta o esporte. Quem regulamenta são as confederações e as federações. E a regra, ela é semelhante à dos sindicatos. Para cada estado existe uma federação oficial, que se filia a uma confederação. A mais famosa é a CBF, que é do futebol. Mas para que o esporte possa crescer, é necessário que existam essas entidades, que elas estabeleçam as regras, criem um calendário regular para que nós possamos ter um calendário de competições estadual, regional e nacional e que nós possamos ter ela devidamente adequada à legislação brasileira. Porque se ela não está devidamente regularizada com o seu CNPJ, com as suas certidões, o Estado não pode estar apoiando, porque senão eu posso estar incidindo em uma prática de improbidade. E hoje, infelizmente, nós temos atualmente 45 entidades esportivas de diversas modalidades cadastradas na Secretaria, mas hoje nós só atuamos com 34 modalidades, porque as outras não estão regularizadas e nós não podemos. Hoje nós trabalhamos com mais de 30 modalidades. Isso limita, é um fator determinante na limitação de uma expansão que poderia existir? Exatamente, porque para que o esporte possa alcançar o nível ideal, é necessário ter a integração e a devida competência do poder público e privado. A competência pública-privada nessas questões. Exatamente. E em algumas modalidades a parceria é excepcional. Já gerou muitos resultados. Eu cito como exemplo a Federação de Lutas Associadas, que é a da luta olímpica. Em 2015, a modalidade não conseguia participar de competições a nível nacional, porque não conseguia mandar atletas. Nós estávamos em último lugar no ranking. Ano passado, nós chegamos ao 4º lugar, é o 4º estado com melhor resultado e desempenho na luta olímpica a nível nacional. Secretária. Em apenas 4 anos, nós conseguimos subir todas essas colocações. Hoje, todas as principais competições nacionais, nós mandamos uma delegação para representar Alagoas. O que é importante? Existem competições que são oficiais e competições que não são oficiais. Nós não temos como atender integralmente todos os atletas em todas as modalidades, em todas as competições. Qual é o apoio da Secretaria, que representa o governo do Estado, para esses atletas que vão defender, né, em campeonatos nacionais, enfim, quando se observa que o atleta tem um bom desempenho e ele está no ranking da competitividade? Primeiro, nós contribuímos para ter um calendário estadual, porque algumas modalidades não têm calendário estadual. A participação começa já a nível nacional, ou seja, quanto menor o nível de competição, menor você está preparado para ter um resultado positivo. Para que o atleta possa ter um resultado elevado, é necessário que ele tenha um número de competição cada vez maior. E não existia em algumas modalidades um calendário estadual para fazer com que, de fato, pudesse representar Alagoas os melhores atletas. Nós contribuímos, nós apoiamos a realização dos campeonatos alagoanos. Algumas modalidades conseguem caminhar por conta própria, mas nós fazemos questão de ajudar. Mas alguns campeonatos alagoanos só conseguem ocorrer devido ao apoio que a Secretaria do Estado dá. Garantindo, primeiro passo é ter um calendário de competições oficiais em Alagoas, para revelar os principais destaques. A partir daí, nós conseguimos contribuir para fazer com que os atletas possam participar das competições regionais e das competições nacionais. Nós fornecemos tanto transporte terrestre, como é o caso de van e de ônibus, dependendo da distância, como também passagem aérea. Uniformes nós temos também? Nós hoje fazemos investimento de aproximadamente R$300 mil apenas com passagens de avião para enviar atletas para competições nacionais e internacionais também. Além disso, tem um programa Bolsa Atleta, que hoje nós temos os 20 atletas mais destacados, recebem o apoio mensal de um salário mínimo. O nosso governador Renan Filho, através de uma promessa de campanha sua, nós vamos estar implementando no próximo período, que é criar também o Bolsa Técnico, para que, além dos atletas, os técnicos também possam receber esse apoio para melhor estarem preparados. Secretária, se tivéssemos mais um programa, seria pouco para as ações que a senhora tem aqui colocado. Mas estamos no final do programa e uma única pergunta, antes de suas considerações finais. Que modalidades hoje
colocam esses atletas apoiados pelo Estado numa linha de boa competitividade em nível nacional? Hoje nós temos o futebol feminino, que é um ascenso mais recente. Nós tivemos o caso da Rainha Marta, mas outros casos começaram a surgir recentemente. Temos a luta olímpica, temos o triatlo, o xadrez. O principal mestre do xadrez foi graduado agora, neste ano, nessa gestão. Nós temos aproximadamente 15 modalidades que possuem já um nível internacional. Agora, uma última mesmo pergunta. Qual é a sua opinião sobre o projeto que tramita na Assembleia Legislativa para a mudança de estádio Rei Pelé para Rainha Marta? Eu, particularmente, eu sou uma grande entusiasta. O óbice está na possibilidade jurídica ou não, não é? Eu, particularmente, compreendo que a Rainha Marta, e a gente, alagoano, já não consegue falar Marta sem falar o Rainha previamente. A Rainha Marta, hoje, não é apenas a principal jogadora de futebol feminino. É a principal mulher dentre todas as modalidades esportivas e é a principal pessoa entre o sexo feminino e masculino do futebol. Todos os esforços que nós pudermos fazer para dar o devido reconhecimento ainda não será suficiente perante essa ousada conquista que uma alagoana já alcançou. Secretária Cláudia Apetúba, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande poder estar aqui, Gorete, falando um pouco sobre as ações da Secretaria. Voltarei quantas vezes mais vim a ser convidada. Deixo um recado para a turma que está em casa para acompanhar o trabalho da Secretaria nos nossos veículos oficiais de comunicação. Estamos no Instagram, no Facebook, no site. Lá tem o endereço do nosso e-mail, do nosso telefone. Fique à vontade para contribuir com esse nosso trabalho. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou e até o nosso próximo programa.